Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Sinestesia, que é um nacional publicado pela Cabana Vermelha. E eu terminei de ler ele basicamente no instante que estou gravando este vídeo. E não é à toa, tá? Eu precisava falar desse livro com vocês. Bom, aqui a gente vai ter o nosso mundo, certo? É o nosso universo, só que em 2400 e alguma coisa. Muita coisa aconteceu. O mundo agora é dividido em dois polos, a fé e a ciência. Dois polos que a gente sabe muito bem que tem um grande problema para conviver juntos, não é mesmo? Não sei por que não podem andar de mãos dadas, mas não. E não faz nenhum sentido, porque se Deus criou um mundo e os homens, e o homem criou a ciência, então Deus deu permissão para que a ciência exista. Mas tudo bem, né? Devaneios à parte. Bom, e a gente vai aqui conhecer a Annelise e a Fran. A Anne e a Fran são melhores amigas, elas trabalham limpando prédios e limpando uma zona da cidade que é esquecida pela capital, é uma zona que eles chamam de zona morta, e é uma zona ali tipo um lixão, sabe? E elas trabalham limpando com isso até que o David, que é o chefe das duas, acaba descobrindo que a Anne tem alguns talentos e o currículo dela mostra que ela já trabalhou na ciência como programadora e que ela saiu de lá. Ela não explica muito bem, ela nem lembra muito bem por que ela saiu, mas ela saiu de lá e ela não tinha muita pretensão de voltar. Mas, quando o David descobre isso, ele acaba falando pra ela que o lugar dela não é ali limpando lixo, que ela deveria estar sim dentro dos muros da ciência e ajudando a desenvolver as tecnologias que eles tanto usam e que eles tanto precisam. Tecnologias como androides e coisas do tipo, androides extremamente realistas, que são designados cada um para uma função, segurança, educação, saúde e tudo que vocês possam imaginar. E a gente vai conhecer o Padre Ivo, que foi o primeiro cientista religioso que começou a desenvolver essa tecnologia, só que ele acaba descobrindo que ele tá correndo muitos perigos, porque ele tá mexendo com coisas que a fé não aprova, mas a ciência aprova, e ele precisa a todo custo proteger os seus segredos, e ele vai fazer isso logo no começo do livro, que é quando ele simplesmente entra numa sala e ele deleta alguns arquivos, né, e envia outros para deixar protegido, e entra em coma. Basicamente é isso que acontece. 8 meses depois, a Anne está voltando do trabalho, andando pelas ruelas ali, pelos becos da cidade onde ela mora, e ela vê um grupo de homens cometendo uma heresia, o que nesse caso é fazendo uma alteração no software de um Android, e isso é completamente proibido tanto pela fé quanto pela ciência. E ela presencia isso, então automaticamente a vida dela está em risco. Por quê? Ela tem que escolher entre denunciar isso ou ficar quieta, mas no meio do caminho eis que um androide salva ela, e ela bate o olho nele e já percebe que ele não é normal, e que ele tem alguma coisa muito particular e muito única. E ela fica com isso na cabeça e volta a trabalhar na ciência, e quando ela volta a trabalhar na ciência, já se passou muito tempo, e ela não vai poder simplesmente reportar aquela heresia que ela viu, e isso só complica mais as coisas. À medida que ela vai conhecendo mais este androide, que na verdade tem nome, é o Seth, e ele vai mostrando pra ela nuances e facetas dele que lembram muito o ser humano. E isso faz com que ela fique cada vez mais preocupada, porque ela cria um vínculo com ele, né? Sim, ela cria um vínculo com uma máquina, e é totalmente compreensível por que isso acontece. Ela percebe que ele tem um grande segredo, e ela, quando vai descobrir esse segredo, e isso vai mudar completamente não só a vida dela, mas a vida dele também. Vai colocar em risco os dois. Ele já estava em risco por ser quem ele é e ser o que ele é, e ela em risco por ter presenciado aquela heresia e não ter reportado. Então juntos eles vão trabalhar para tentar descobrir o que aconteceu com o Padre Ivo e tentar um proteger o outro mutuamente. Gente, eu preciso dizer uma coisa. Eu não estava e não estou ainda preparada para aquele final. O final dessa história foi simplesmente chocante. Os motivos que o Padre Ivo teve para deletar todo o trabalho dele foi simplesmente incrível e assustador. Porque
a cada ano que passa e quanto mais a gente avança tecnologicamente, a gente percebe que o Padre Ivo tem razão e que a gente tá perdendo algumas coisas muito importantes. E ele joga isso na nossa cara, né? E não é de uma forma muito delicada, mas ele joga isso na nossa cara. E eu tive que engolir em seco, porque eu tive que concordar com tudo o que o Padre Ivo criou e os motivos dele. E não fui só eu que tive que concordar com isso, né? Esses personagens que eram tão contra a criação de um androide como o Seth tiveram que concordar com tudo que o Seth fala. E tiveram que tomar uma decisão muito dolorosa, mas uma decisão muito importante para o momento em que eles estão vivendo, porque a humanidade não está preparada para as coisas que o Seth tem para falar e para fazer. Isso pode embaralhar ainda mais a cabeça das pessoas e fazer com que o tiro saia pela culatra. Gente, de verdade, sensacional, maravilhoso. Eu não tava esperando que fosse tão bom. Quando falaram pra mim que eu ia gostar desse livro, eu fiquei meio pé atrás, porque eu não imaginava o caminho que essa história ia tomar. Eu gosto muito dessa discussão de fé e ciência. Eu acho que isso é muito importante e as duas coisas podem se encaminhar juntas, não tem o menor problema. Mas aqui a discussão vai muito além de só fé e ciência. A gente tem um mundo completamente dividido, né, entre as pessoas que têm a tecnologia e acham que aquilo é o correto e as pessoas que acham que o correto é a fé, é outros caminhos. E na verdade, nenhum dos dois tá certo e nenhum dos dois quer enxergar isso. Então, é a descrição perfeita do ser humano, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!